Fala galera, tudo bem? Comigo tudo, eu espero que com vocês também. Mas essa fala é só para não perder, né, o meu jargão de entrada no canal, porque eu não tô tão bem assim, né? Tô com uma crise de sinusite do caramba, velho, por conta de uma reforma que eu tô fazendo aqui em casa. E eu tenho um problema muito grande com poeira e com frio. E aí eu amanheci hoje com a crise alérgica aqui, que se você olhar pra mim, é como se você estivesse olhando pro japonês, sabe? Os olhinhos bem fechados. Cara, tá sinistro aqui o negócio. Pensa, o homem já é bonito e com a crise alérgica que ataca os olhos, você não tem noção quanto que eu fico mais bonita ainda, tá? Mas assim, galera, desculpa também os fungados de vez em quando, que o nariz fica escorrendo. Eu já tomei um antialérgico aqui, mas o efeito dele é um pouco retardado e às vezes nem funciona, né? Geralmente eu só consigo vencer a crise quando eu vou mesmo ao hospital, tomo uma injeção, mas é vida que segue, tá? Aqui no cantinho onde geralmente eu costumo aparecer na televisão, eu coloquei o QR Code dessa imagem, então se você quiser baixar ela para ficar sem precisar fazer o print da tela, fica à vontade, tá aí no canto. E se vocês precisarem, tiverem alguma dúvida em cima da explicação que eu estou disponibilizando aqui, vocês podem mandar uma mensagem porque eu vou estar respondendo pelo WhatsApp. Caso eu demore, galera, eu vou logo aqui dar uma justificativa. Eu até postei nos stories do Instagram, né? Porque às vezes o pessoal que não nos conhece acaba achando que a gente está querendo enrolar, sei lá, ou coisa desse tipo, né? E eu me preocupo muito com essa imagem, né? Então eu postei no Instagram como que tá a situação aqui de casa. E a galera, como tá fazendo uma mudança na instalação, na rede elétrica, eles precisam constantemente estar ligando e desligando a energia geral, né? Então isso faz com que algumas vezes eu passe um tempinho offline. Então caso vocês me mandem alguma pergunta e vejam que eu estou demorando um pouco, é exatamente por conta dessa quebra, né? Às vezes eu consigo puxar o sinal da vizinha, mas a vizinha, às vezes, a internet dela é um pouco mais ruim do que a minha, se é possível, mas né? Mas por conta da distância, às vezes não flui legal, tá? Às vezes tá bom, mas às vezes não é tão simples assim. Então eu acredito que essa semana fica tudo normalizado. Hoje e amanhã eles vão trabalhar aí até no período da noite. Eu sei que vocês não têm nada a ver com isso, mas eu tô exatamente dando uma explicação para que vocês entendam, né, a situação, né? Também eu sei que, poxa, o Alex sempre fala que tá tendo problema com isso, com aquilo. Mas, galera, de fato, essa modalidade de ensino remoto, para a gente que mora aqui nos distritos mais afastados da sede, né, da área urbana, a gente tem algumas dificuldades, né? Como eu já expliquei, na minha rua mesmo, constantemente eu tinha problema de energia, é por isso que eu estou trocando a minha rede elétrica toda. De internet agora, graças a Deus, até que deu uma melhorada, né, nessas últimas semanas. Eu fiz uma mudança de plano, eu acho que eu até tinha avisado a vocês. Mas assim, essa DR aqui que eu estou fazendo no início é para que vocês entendam que eu não estou querendo ganhar tempo, isso, aquilo, outro, não. Não, é porque realmente existem alguns elementos, né, que acabam atrapalhando essa dinâmica das aulas remotas. Mas eu acredito que a partir da próxima semana, pelo menos é o que eu acredito, né, a gente já vai conseguir formalizar, normalizar, na verdade, tudo, tá bom? Mas sem mais delongas, né, já dei minhas justificativas. Eu espero que os senhores e as senhoras acreditem. Então a nossa aula de hoje, ela fala sobre a organização e a evolução do espaço urbano, tá? Então ela é basicamente uma fala geral de como que esse processo de urbanização ele ocorreu, né, no mundo e como que esse processo ele chegou no Brasil, que foi aulas de materiais anteriores que a gente já conversou. Então, como eu já tinha também falado em outros momentos,
esse processo de urbanização, ele faz referência a um movimento de população. É muito importante sempre a gente deixar isso muito claro. Então, eu não posso estar falando de urbanização me referindo a questões estruturais, né? Tipo de prédios, de estradas, não. A urbanização, ela é um fenômeno que está ligado à presença, está ligado à movimentação da população de um determinado lugar. Então, o que eu quero dizer com isso? Que esse processo de urbanização, ele vai ocorrer, né? Ele ocorre quando a maior parte da população de um determinado lugar passa a viver em espaços urbanos, tá? É importante também a gente lembrar que existem, basicamente, né, assim, de uma forma bem grossa, bem superficial, nós temos os espaços urbanos e os espaços rurais. Então, os espaços urbanos são aqueles onde predominam os elementos humanos, no caso são as cidades. E os espaços rurais são aqueles onde predominam os elementos naturais. Um outro ponto aqui importante da gente fazer aqui uma referência é que quando eu falo de predominar, basicamente ele não exclui os outros elementos. Por exemplo, em um espaço urbano, há o predomínio de elementos humanos, porém há a presença também de elementos naturais, só que em uma menor quantidade. Então, por exemplo, numa grande cidade, você pode ter a presença de um lago no centro dessa cidade, você pode ter a presença de um rio que corta essa cidade, a presença de árvores, né, presença de vegetação, mas predominam os elementos humanos. Assim também como nos espaços rurais. Existe a presença de elementos humanos, como uma casa, uma televisão, uma rede elétrica, porém predominam os elementos naturais, tá? Então a urbanização ela acontece quando a maior parte da população vive nesse espaço urbano. Então eu digo que há um processo de urbanização. Alex, e se eles vivem na zona rural? É um outro processo conhecido como ruralização, que já é um padrão, né? Se a gente for fazer uma análise geral, historicamente as cidades elas eram a minoria, né? Lá desde o processo de surgimento e organização das primeiras civilizações. Então ela era a minoria. Eram nos espaços rurais onde aconteciam, né, as principais atividades econômicas, onde se concentrava a renda, a própria população. E só basicamente na Idade Moderna, com o surgimento do capitalismo, o período das grandes navegações, é que essa configuração muda, né? Ela sai do meio rural e passa para as cidades. Ou seja, as cidades agora vão passar a representar esse maior destaque dentro de um país, dentro de uma cidade. E com a Revolução Industrial é que as coisas realmente começam a se configurar nos padrões atuais, né? Então esse processo de urbanização ele está diretamente relacionado à Revolução Industrial, já que essa indústria ela é uma atividade típica e comum das cidades, né? E ela pode ser classificada em dois tipos, que nós chamamos de urbanização recente ou ainda urbanização rápida, é a mesma coisa. Geralmente vocês irão encontrar mais como urbanização rápida, tá? Isso significa dizer, como é o caso do Brasil, que o processo de urbanização ele aconteceu numa rapidez maior quando comparado com outras cidades. Geralmente, nós ligamos essa fala de rápida a décadas, né? Por exemplo, o Brasil levou 40 a 50 anos para efetivar a sua urbanização. Então é um processo rápido, tá? Então esse tipo de urbanização ele é típico dos países subdesenvolvidos. Isso gera o que nós chamamos de cidades não planejadas, que são exatamente aquelas cidades que apresentam uma série de problemas graves ligados à estrutura, né?
Então são cidades que, por não terem tido tempo de se planejar, elas têm deficiências na sua rede de transporte, na moradia, saneamento básico, e vários outros aspectos, segurança, tá? Exatamente por essa falta de planejamento. E essa falta de planejamento ela se deu por conta da rapidez em que as pessoas deixavam o campo e iam para a cidade. Já expliquei isso em materiais anteriores. E aí essa urbanização ela também pode ser lenta, né, quando ela demora mais. Tipo, o Reino Unido, vamos pegar aqui a Inglaterra, levou mais de 2 séculos para urbanizar. Então você tem esse modelo de urbanização lenta, né, típica dos países ricos, desenvolvidos. As cidades, por conta dessa demora, tiveram tempo de se planejar e, basicamente, são cidades que apresentam um certo nível, um grande nível de organização. Então, são cidades que conseguiram resolver, pelo menos na maior parte, o problema com moradia, com segurança, com transporte, tá? De uma forma que atenda as necessidades, né, de sua população de uma forma mais efetiva, tá? Então é importante vocês destacarem nesse sentido. Uma urbanização lenta e uma urbanização rápida, tá? Outro ponto, galera, que a gente também vai destacar aqui é que o estudo sobre essas áreas urbanas, ela exige da gente um conhecimento em relação a alguns conceitos, né? Então são conceitos que nós utilizamos para esse estudo sobre urbanização, que geralmente aparecem em um texto, em uma questão, em uma determinada situação, e que a gente precisa entender o que eles significam, tá? Então o primeiro conceito aqui que eu trouxe é o de sítio urbano. É importante vocês perceberem aqui, ó, que esses três primeiros conceitos que eu trouxe, sítio urbano, situação urbana e função urbana, e podemos até pegar aqui também a hierarquia urbana, eles têm um ponto específico que você diferencia um do outro. Como, por exemplo, toda vez que você ouvir falar em sítio urbano, esse ou essa definição ou esse conceito, ele vai se referir aos aspectos físicos, especialmente a topografia e o relevo do lugar. Então, por exemplo, quando eu faço uma análise de uma cidade em cima do conceito de sítio urbano, eu vou querer entender se aquela cidade ela fica em uma área de planície, ou em uma área de depressão, ou em uma área de planalto. Tá? Você pode perguntar por que isso é importante. Tem vários aspectos. Esse relevo ele pode diretamente, né, influenciar no nível de desenvolvimento daquele lugar. Tá? Então, tipo, se a gente fosse fazer uma análise do Acaraú, né, vamos trazer mais para a nossa realidade, o sítio urbano de Acaraú, ele é em cima de 2 modelos de relevo, as planícies litorâneas e as depressões sertanejas, né, a parte mais do sertão. Então, essa classificação ela se encaixaria no que nós chamamos de sítio urbano. Tá? Já quando você ouve falar em situação urbana, ele vai se referir à localização. Então entende, ó, sítio urbano, eu vou analisar o relevo onde essa cidade se encontra. Situação urbana, eu vou analisar a localização dessa cidade. Se ela é uma cidade serrana, se ela é uma cidade litorânea, se ela é uma cidade do sertão, tá? Então aí você já vai analisar agora a localização. E assim como o anterior, ele pode favorecer ou não o desenvolvimento daquele lugar, daquela cidade, tá certo? Então, sítio urbano, eu analiso o relevo. Situação urbana, eu analiso a localização. No caso da função urbana, eu vou analisar a economia, tá? Essa função ela vai mais no sentido de
Quais são as bases econômicas daquela cidade e como a sua população utiliza essa economia para sobrevivência, para o seu desenvolvimento, tá? Então são três conceitos aí que estão bem parecidos, que são bem parecidos e que vocês precisam entender a diferença entre um e o outro, beleza? Então vamos lá, ó. Sítio urbano, eu olho o relevo. Situação urbana, eu olho a localização. E função urbana, eu olho a economia, beleza? Show. Dentro dessa linha, tá? A gente vai ter rede urbana e a hierarquia urbana, tá? Então, no caso de rede urbana, deixa eu só desligar aqui esse Wi-Fi aqui, galera, porque senão vai começar a aparecer notificações aqui, aí bagunça o nosso vídeo, tá? Então, no caso da rede urbana, o que é que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que as cidades, elas não são independentes, tá? As cidades, mesmo uma mais desenvolvida e a outra menos desenvolvida, elas têm uma interdependência, né? Elas estão ligadas, tá? E é exatamente essa ligação entre cidade A, B, C e D que nós vamos chamar de rede urbana. Elas estão conectadas, elas estão ligadas. E elas estão ligadas exatamente em cima de um fluxo e um refluxo, que seria mais ou menos a ideia de ida e vinda, tá? De pessoas, de mercadorias, de serviços, de informações. E esse fluxo e refluxo, ele acontece exatamente por conta da rede de transporte e do sistema de comunicação que ligam essas cidades. Então vamos dar um exemplo aqui para que vocês visualizem o que eu estou querendo dizer. Se a gente pegar Caraú, Marco, Cruz, Bela Cruz, Itarema, Morrinhos, eu posso dizer que eles são uma rede urbana, tá? Por quê? Porque existe uma ligação entre essas cidades. Então você pode pegar em vários aspectos. Vamos pegar aqui em relação a pessoas. Pessoas que saem de uma cidade e vêm para outra, sacar dinheiro, receber atendimento médico, tá? Seria até a história mais lá na frente dos serviços, né? Mercadorias, algo que é produzido em Marco e que é vendido aqui em Acaraú, que é produzido em Acaraú e é vendido em Itarema, né? E ainda em relação a essas pessoas, a galera que mora em uma cidade e vem estudar aqui, né, na nossa escola, no IFCE, que vem receber atendimento numa policlínica, num CEL, numa UPA, entende? Então há essa circulação de pessoas entre essas cidades, de mercadorias que são produzidas em cidades diferentes, são comercializadas em outras, os serviços que são prestados, tá? Informação, essa informação você pode pegar, por exemplo, um outdoor, uma propaganda de uma loja que fica lá numa cidade que você acaba vendo aqui na sua cidade, entende? Então existe esse fluxo e esse refluxo. E aí a gente usa o sistema de transporte para levar e trazer essas pessoas, e o de comunicação, como rádio, internet, WhatsApp, né, telefone, tá? Para fazer essa integração. E a ideia da rede urbana, ela está ligada também à hierarquia urbana, que seria exatamente o nível de influência que essas cidades apresentam em relação a outra. A influência e a importância. Então vamos pegar aqui, ó. Se a gente for analisar, Acaraú hoje, ele seria a cidade que está no topo dessa hierarquia. Mas por quê? Se você parar para perceber, ó, como eu coloquei aqui dentro de parênteses, essas cidades, elas apresentam maior e melhor estrutura e uma variedade de serviços que as outras não possuem. Lembrando que serviço aqui é com C cedilha, tá? Só vi agora. Então assim, ó, se você prestar atenção, situações bancárias, atendimento médico e algumas especialidades médicas, né? Estudo, ensino, educação, Acaraú é uma referência, tá? Então vem galera de Cruz, Bela Cruz, Itarema, para estudar no IFCE, sai essa galera para vir a Acaraú para receber atendimento em uma policlínica, em um hospital, em alguns consultórios particulares que ofertam um determinado exame,
ou sei lá, uma consulta que nessas outras cidades não possuem. Então, se a gente fosse analisar essa rede urbana que eu dei como exemplo, a Caraú está no topo. Então, dentro da hierarquia, a Caraú estaria no topo da pirâmide, aquela pirâmidezinha que a gente fez em aulas anteriores, lembra? Tá certo? Então, é só para você entender que a rede urbana, ela se refere a essa conexão que existe entre as cidades. Umas mais e outras menos importantes dentro dessa rede, que é o que vai justificar o que ele chama de hierarquia. Quem está no topo da hierarquia? Quem tem mais a oferecer, né? Quem tem mais estrutura, quem tem mais serviços a oferecer. Quanto menos essa cidade tiver, menor será o seu nível de influência e de importância para essa rede urbana que ela faz parte, tá bom? Outros conceitos, conurbação. Sempre que você ouvir falar nessa conurbação, você vai entender que é o surgimento de uma cidade que se formou a partir da junção de duas outras cidades. Perceba aí o esqueminha que eu fiz, ó. Ela é o encontro e a junção de duas cidades. Então nós tínhamos aqui cidade 1 e cidade 2. Essas cidades elas começaram a crescer até chegar a um ponto em que uma parte da cidade 1 se mistura com a cidade 2. E aquela areazinha que eu pitei de preto ali, que é a junção entre as duas, nós dizemos que é uma área conurbada, ou seja, ela nasceu do crescimento de duas cidades. Então esse pontinho preto, ela pode virar um distrito ou ela pode virar uma outra cidade, mas ela surgiu de uma conurbação. A gente pode pegar o exemplo aqui de Juritianha, né? Você tem Itarema, você tem a Caraú. Então, praticamente Juritianha é o crescimento e a expansão da população dos dois lugares, tá? Então é importante ver nesse sentido. Aí nós temos o conceito de metrópole, né, que basicamente a metrópole seria o topo da hierarquia urbana, né? São aquelas cidades com maiores dimensões territoriais e maior concentração populacional. Ela particularmente centraliza, polariza, né, as atividades econômicas e equipamentos, tá? Ou seja, ela é o bambambam do negócio, entendeu? Toda vez que você pensar, cara, eu preciso comprar isso, cara, eu preciso desse serviço, eu preciso daquilo, eu preciso disso outro, você vai para a metrópole, que no caso aqui nós seria Fortaleza, tá? E aí ela pode ser uma metrópole regional, quando ela tem um destaque na região, Fortaleza, nacional, quando ela tem um destaque para o seu país, e global, quando ela tem um destaque que ultrapassa barreiras e que chega a ser para o mundo todo, tá? Ou pelo menos para uma grande quantidade de países. E nós temos a região metropolitana, talvez vocês já ouviram falar em região metropolitana de Fortaleza, né? Ou seja, a região metropolitana nada mais é do que um conjunto de municípios que estão ligados a essa metrópole. E aí eles podem estar ligados dentro de vários aspectos. Acho que vocês estão ouvindo até a pancada da galera ali quebrando tudo, né? Social, econômico, político, tá? Então, o que é a região metropolitana de Fortaleza? São vários municípios que estão ligados à metrópole, Fortaleza, e que tem essa dependência, que tem essa ligação com a metrópole. A gente tem Caucaia, tem Horizonte, tem Maracanaú, tá? Então isso é uma região metropolitana. Nós temos ainda a megalópole. A megalópole é a mesma ideia da conurbação. Só que a conurbação, cuidado para não confundir, é o crescimento de duas cidades. A megalópole, ela surge em cima da conurbação de duas metrópoles. Tá? Então, quando duas metrópoles crescem bastante e chegam a se unir, elas vão criar, aqui da união das duas, uma megalópole. Ou seja, a megalópole é uma área conurbada entre duas metrópoles. O que é só conurbação? É uma área ligada entre duas cidades. Megalópole é uma ligação entre duas metrópoles. Beleza? Acho que dá para entender. Megacidade. E aí vem um detalhe aqui, ó. Quando a gente fala de megacidade e cidade global, na megacidade a gente vai lembrar de quantidade.
E na cidade global a gente vai lembrar de qualidade, tá? Então, megacidade. A ideia da megacidade são todas aquelas que possuem mais de 10 milhões de pessoas, tá? Vivendo em sua área urbana, ok? Então, toda cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes em sua área urbana vai ser chamada de megacidade, ou seja, o critério que eu uso aqui é quantitativo, é a quantidade de habitantes. Na cidade global, o critério que eu uso é o qualitativo, ou seja, uma cidade global é aquela que está no topo da hierarquia, seja pelo seu destaque na economia, na tecnologia, no capital, investimento, né? E que essa cidade ela é importante tanto para o seu país, mas para vários outros países do mundo. No caso aqui do Brasil, a gente citaria São Paulo, por exemplo, né? São Paulo é um destaque mundial, então é o centro, digamos assim, do investimento do capital estrangeiro no território brasileiro. A gente poderia citar Nova York, que é importante para os Estados Unidos, mas para vários países do mundo. A gente poderia citar Tóquio, Milão, né? Paris. Então, todos esses são exemplos de cidades globais. Tá? Então, nesse caso, eu não levo em consideração quantidades. Eu estou levando em consideração a qualidade que aquela metrópole, que aquela cidade representa, que chega a ganhar outros países. Tá bom? Então, galera, eu espero que o material ajude vocês aí no entendimento. Como eu já falei antes, se vocês tiverem alguma dúvida, manda para mim, eu vou estar aqui no WhatsApp.